Caríssimas senhoras e senhores, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Com muita alegria, estamos retornando ao nosso trabalho das quintas-feiras, com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nós iniciamos o nosso trabalho, a nossa noite, dando boas-vindas para todos. Alguém vindo à casa a primeira vez? Sejam bem-vindos. Aos nossos amigos internautas da Rede Amigo Espírita, nós também abraçamos, como também aos companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os companheiros que estão no chat, moderados pela nossa companheira Cleusa, e recebendo Soni, a nossa tarefeira, que tem a responsabilidade de trazer as participações do chat. Bom, gente, nós vamos, então, retomar o trabalho. Estamos trabalhando no capítulo 2º do livro, da parte 2ª do Livro dos Espíritos, que é intitulada A Encarnação dos Espíritos. Na última semana, nós trabalhamos a questão 144, 143 e 144. Hoje vamos trabalhar 145, 146 e 146A. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente. Eu vou começar a leitura na questão 146A, depois eu vou ler a questão 146 e depois eu vou trabalhar a questão 145. Eu vou inverter a ordem. Combinado? Para a gente poder atender ao tema da noite, que temos como objetivo trabalhar entre erros a verdades. Vamos lá, questão 146A. O que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Resposta: significa dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, pois para ali convergem todas as sensações. Os que situam no que consideram o centro da vitalidade confundem-na com um fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Para quem está chegando agora, lembram que nós estamos trabalhando os conceitos de alma, que a alma é o espírito encarnado, simplificando. Então essa questão vem levantar esse ponto de discussão, a definir o seguinte, que alguns podem querer situar a alma em alguns centros de vitalidade do nosso corpo. Vocês se recordam que na última semana nós trabalhamos, trouxemos até um texto do André Luiz, que está no livro Missionários da Luz, falando que a reencarnação ela se dá, ela inicia no processo da concepção do espírito, estão lembrados? E que todo o processo, inclusive fisiológico, de adaptação, e por aí vai. Então, a reencarnação ela é concluída assim, nesse estágio. E que a alma, na realidade, nós não podemos situar a alma apenas em alguns pontos do nosso corpo. Na realidade, o espírito é como se fosse um fulcro de radiação, e o nosso corpo ele é apenas, vamos dizer assim, uma casca. É apenas a apresentação de toda uma estrutura que está no centro da estrutura psíquica do espírito. Ficou claro isso aí? Isso é importante para a gente entender. Então nós temos o espírito, nós temos o perispírito e nós temos o corpo físico. Então nós enxergamos, nós mensuramos, nós lidamos
com o corpo de carne. Mas o que dá forma ao corpo de carne é o corpo espiritual. Que, na realidade, o corpo espiritual ele é sustentado pela nossa elaboração mental como espíritos. Fiz-me claro? Quando o espírito desencarna, nós vamos deixar, portanto, a nossa alma volta na condição de ser espírito, tá? Porque a alma é apenas uma terminologia usada por um espírito que está encarnado. Então, quando nós desencarnamos, o nosso espírito volta para o todo, volta para o mundo espiritual. Não necessitamos mais do corpo físico, certo? Mas nós levamos conosco o perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Tanto que no mundo espiritual, nós nos identificamos como individualidades através do perispírito. Então, quando um espírito vê o outro, na realidade, na essência, o espírito não está vendo um outro espírito, a essência dele. Ele está vendo o corpo que o espírito se manifesta. Fiz-me claro? Deu aí, gente? Ficou claro? Então, o corpo físico é apenas uma capa, vamos dizer assim. É apenas uma tessitura. É apenas a apresentação da essência espiritual que é o nosso ser imortal. Isso é tão interessante porque um filósofo costuma dizer que os olhos são o espelho da alma. Nós identificamos o espírito, muitas vezes sem perceber, muito mais pela sua irradiação do que o corpo físico apresenta. O que eu quero dizer? Nós podemos estar diante de uma pessoa considerada feia, porque essa noção de beleza e de feiura, ela é cultural, ela é circunscrita a regiões, enfim. Mas quando nós falamos que uma pessoa é bonita, nós podemos estar falando sobre a beleza da alma dela, ou podemos estar nos referindo à beleza apenas do corpo físico. Certo? Estão de acordo? Tanto que existem muitas pessoas maravilhosas, mas que quando você tem a oportunidade de conhecer, ou pelo menos estabelecer algum tipo de relação, a gente observa que a beleza física mascara o que o indivíduo traz por dentro. Não é? Ao contrário também. Nós temos circunstâncias que o corpo, o que apresenta é disforme, né? Chega a ser... Nós conhecemos alguns casos que o indivíduo se apresenta como até um fruto teratológico. Mas você começa a observar, é uma alma maravilhosa. Pegaram lá o que eu estou dizendo? Então, quando a gente brinca, isso aqui que vocês estão vendo é uma casquinha. É literalmente uma casquinha. Então, a gente preocupa com o que a gente apresenta como fisicamente, mas o que é natural, faz parte das vaidades, enfim. Mas o que para nós aqui numa reunião de evangelho é mais importante, e é o que nós estamos fazendo, é estar cuidando da nossa essência espiritual, que vai se expressar naturalmente a partir do momento em que eu burilar esse fulcro que está irradiando. Ficou claro isso aí, gente? Então, mas voltando para o texto, dentro do contexto aqui do estudo, a alma, portanto, ela não está vinculada apenas a alguns órgãos. Os órgãos são, na realidade, manifestação, ou são o que vai definir a possibilidade da alma se manifestar. Então eu não posso dizer que a alma está no coração, ou que a alma está no cérebro, ou que a alma está no rim, no fígado. Não. O cérebro, o coração, o rim, o fígado, qualquer órgão nosso faz parte de uma estrutura, de uma máquina que é sustentada por um ser espiritual que momentaneamente está utilizando essa máquina. Mas amanhã essa máquina vai perder a função quando a gente deixá-la. Ficou claro aí? Até aí? Pois bem, mas nós podemos, até para não dizer que não falamos das flores,
o texto dos Espíritos está dizendo assim: contudo, pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. O que os Espíritos estão dizendo aqui? Para efeito didático, não é? Para efeito didático, vamos dizer então que a alma está bem vinculada ao cérebro e ao coração. Porque se estamos nos referindo aqui a manifestações intelectuais, eu me refiro ao cérebro. Moral, eu vou me referir ao coração. Entenderam? Mas isso é só para efeito didático. Porque eu não posso dizer que o cérebro é que pensa. Não. O que pensa é a nossa mente. O cérebro é apenas um órgão que recebe os comandos mentais que vêm do espírito. Ficou claro aí, gente? A gente não pode confundir o efeito com a causa e nem a causa com o efeito. A causa é intelectual, a causa é moral, a causa é o espírito. E os nossos corpos são os efeitos destes espíritos, das manifestações dessa alma. Ficou claro? Viu que dá para a gente desmembrar, destrinchar? Só ter um pouquinho de paciência. Por isso que não vale aquela desculpa, eu tenho dificuldade com o Livro dos Espíritos, é muito difícil. Não, é só a gente ter um pouco de paciência que a gente chega lá. Agora vamos trabalhar a questão 146. A alma tem sede determinada e circunscrita ao corpo? Acabamos de falar. A alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? O que nós afirmamos? Não. Não tem. Mas reside particularmente na cabeça dos grandes gênios, naqueles que pensam muito e no coração dos que sentem bastante, e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Olha para vocês verem como que é complicado você falar de conceito. Vocês estão lembrados que nas últimas semanas nós falamos do conceito de alma, que pode ser adaptado a uma série de coisas? A alma do mundo, a alma do filme, a alma da família. Quer dizer, são vários significados que a gente pode ajustar dentro de um contexto que a gente colocar aquela palavra, para a gente verificar como que as palavras elas são apenas recursos didáticos para a gente entender o que tem atrás dela, que é o pensamento, que é a parte filosófica essencial. Eu poderia dizer, qual que é a alma desta reunião que nós fazemos toda quinta-feira? Qual que é a alma dessa reunião, Sony? Uma palavra. Qual que é a alma? Pode falar. O estudo. Qual que é a alma? Pode ter mais. Pode falar. Compreensão, caridade. Quem mais? Fala uma aí para mim, Rodrigo. Compreensão, né? Fraternidade, não pode? Calor humano, não pode? Sony, me socorre. Please. Hein? Não pode ser? Amizade é a alma da reunião. Podemos falar assim? Então, na realidade, é o seguinte. Essa questão está dizendo que a alma ela pode residir mais particularmente na cabeça dos grandes gênios. O que eles estão dizendo? Que nós poderíamos falar que a alma de Einstein, por exemplo, ela estava situada no cérebro dele. Então, isso é didático, isso é apenas uma maneira de falar do assunto. Como nós poderíamos dizer que a alma da Madre Teresa de Calcutá estava situada no coração dela? Poderíamos, isso é filosófico. Mas cientificamente não é isso. Entenderam? Ficou claro, gente? Como 2 mais 2 são 5? Tá certinho? Ah, não, 2 mais 2 são 5 é do Roberto Carlos, né, Gislene? Você não conhece a música do Roberto? Hein? Gente, isso é importante, tá? Mas que assunto bobo é esse? Isso tem importância? Isso é relevante para a minha vida prática? Pode até não ser tanto. Mas se a gente quer estudar o Espiritismo, a gente tem que ter um pouco de cautela para a gente não tomar de algumas meia-verdades como verdades absolutas.
Para a gente fechar, ficou claro que alma, tecnicamente falando, a alma é um espírito reencarnado. Isso aí ficou claro? Ficou ou não ficou? Só um minuto, Carlos Alberto. O Júlio está perguntando aqui, pedindo para te perguntar, se a questão 146 ela se refere àquele ser racional, que é a cabeça, e o ser emocional, que é o coração. Observe bem, não tem nada errado dentro de conceitos. Você pode aplicar o conceito da maneira que você entender. Por isso é que a gente tem que entender quando alguém diz assim, sobre um determinado assunto, fala assim, ó, sob um ponto de vista da realidade humana, mas sob o ponto de vista da realidade espiritual. Então, quer dizer, depende do ponto de vista. Então, o que ele colocou, repete, por favor. O ser racional se refere à cabeça e o ser emocional se refere ao coração. Sem dúvida. Agora, vocês querem ver como é que complica a vida da gente? Os orientais falam que você sabe onde que é a sede, a sede da inteligência do ser humano? No coração. Os orientais. Olha que interessante. Os ocidentais falam que a sede da inteligência está no cérebro. Por que os orientais defendem que a sede da inteligência está no coração? Quem quer arriscar? Pode falar, gente. Não é prova do Enem. Vocês não vão ser reprovados. Por que será? Quem quer arriscar? Não paga a prenda. Não paga. Pode dizer. Porque o coração é aquele que transmite as emoções mesmo, né? Nós colocamos dentro do nosso coração aquilo que nós temos de melhor. Então, se você raciocinar trazendo o amor, a caridade, a fraternidade, você vai ser um ser melhor. Vamos pensar em Adão e Eva? Qual que é o símbolo de Adão? A razão. Qual que é o símbolo de Eva? O sentimento. Então, o espírito, no seu desenvolvimento espiritual, na evolução, nós aprendemos com os benfeitores que nós temos que desenvolver as duas asas para empreendermos o voo da perfeição. É o símbolo da águia. A águia é o animal que representa evolução espiritual. Porque a águia dos animais é aquela que empreende o voo certeiro. Envergadura no voo. A caçada dela não tem erro. Ela enxerga, a cabeça dela gira em torno do próprio eixo. Olha que interessante. Ou seja, ela consegue visualizar num ângulo de 360 graus? Pois é. Então vamos pensar o seguinte. Vou fazer uma adequação aqui para ajustar didaticamente. Eu vou trazer uma fala de Jesus que está inserida no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo 33. Jesus diz assim: olhai, vigiai e orai. É uma trilogia. Olhai. E visualizem comigo uma águia se movimentando na observação. Então a gente tem que ampliar a capacidade de percepção. Porque você ampliando a capacidade de entendimento, você vai começar a trabalhar com causas e já mensurando efeitos. Você já consegue planejar. Para quando você o orar, para nós aqui em nível de evangelho, é o desenvolvimento do ser conectado com as faixas superiores. Não é vir para o centro para ficar rezando. Não é isso.
É a oração que nos coloca naquela condição de procurar inspiração, trabalhando na nossa elevação íntima, na nossa qualidade no fazer, para que a gente possa ir, vamos dizer assim, ascendendo a patamares superiores, mais elevados, o que nos garante conectar com seres mais capacitados também. Deu aí? Captaram o que a gente quer dizer? Você vai fazendo isso trabalhando em cima da sua razão e do seu sentimento. Não dá para trabalhar só razão ou dá para trabalhar só sentimento. Mas nós citamos aqui, por exemplo, Albert Einstein. E citamos aqui Madre Teresa de Calcutá. Vamos dizer assim, 2 polos de radiação diferenciada. Um polo na área da intelectualidade, da inteligência racional, e o outro da inteligência emocional. Muito bem. Quem falou? Emocional. Então, a inteligência emocional nos coloca numa condição de lidar com os fenômenos da vida sem exagero. Nem indiferença e nem passividade. Nem exagero e muito menos neutralidade. É o caminho do meio. Então, Madre Teresa de Calcutá é um espírito que reencarnou para dar um testemunho quanto a um trabalho de solidariedade, um trabalho humanitário. Para que ela chegasse na condição de fazer uma obra tão importante, ela, durante muito tempo, trabalhou a razão dela. Ela trabalhou a razão. E a razão que disse assim para ela, fazer o bem faz bem. Então tá, então agora eu vou trabalhar as minhas emoções. Eu vou cuidar dessas emoções fazendo o bem. E ela foi fazendo isso em muitas encarnações, até para chegar num ponto que, para nós, ela é um referencial. Uma referencial de bondade. Mas não é só bondade. É isso que a gente está dizendo. É uma bondade inteligente. É uma bondade racional. Muitos falam que Allan Kardec, e é isso mesmo, Allan Kardec é o bom senso encarnado. Quando alguém fala sobre bom senso encarnado, esta é uma frase que Camille Flammarion disse num discurso no velório, no enterro de Allan Kardec. Dentre tantas coisas, ele despede do mestre dizendo que ele, Kardec, foi um bom senso que reencarnou. Mas o bom senso kardeciano, que muitos falam que ele era o ápice da intelectualidade, essa análise é precipitada. Porque a gente fica só no fenômeno. Mas nós não temos autoridade para vislumbrar que, para que ele fosse o bom senso encarnado, ele tinha uma profunda dose de amor. Então, no trabalho dele ficou notabilizado a parte intelectual, mas ele era amoroso. Pegaram lá? Do mesmo jeito que eu estou falando da Teresa de Calcutá, que ficou notabilizada pela amorosidade, não é morô, não. A amorosidade dela. Mas o que sustentava a amorosidade dela era o entendimento da vida, das leis. Deu aí? Então, é importante a gente refletir tudo isso, porque eu falei que os orientais definem que a inteligência, a sede dela está no coração. Não é simplesmente eles estão se referindo a uma inteligência pragmática, racional. Não. Eles estão falando de sabedoria. Porque a sabedoria alia ou alinha razão e sentimento. Entendeu, Sony? Aí no ditado popular a gente fala assim, mas quando alguém tem dúvida, a gente pode dizer, faça o que o seu coração pede. Alguém já disse isso para vocês?
Você já disse isso para alguém? Pois é. Você sabe que tem alguns casos que não é uma boa dica dizer isso? Não é uma boa dica. Quer um exemplo? Uma mãe que está cuidando de um filho. Tem hora que a lição é para ela ser, vamos dizer assim, mais objetiva, mais prática. Só que o problema dela é que ela é mãe demais para o nosso gosto aqui da conversa. Ela é uma mãe, ela é a mãe por excelência, a maternal de todas as maternais. Ela sabe que tem que dizer não, mas a hora que ela olha para o filho, ela escorrega. Ela derrete. Aí muitas vezes tem que entrar o exagero do pai para dar uma chibatada, porque o negócio complica. Chibatada moral, tá, gente? Porque senão eu posso ser processado aqui por incentivo à violência. Hoje não pode falar qualquer coisa, porque você pode ser processado. Agora, se fizer coisa errada, o povo está nem aí se vai ser processado, porque não vai ser preso. Tem umas histórias assim. Vou voltar. Vamos refletir. Quando se diz a voz do coração, ela é importante, é no sentido de que, muitas vezes, a voz do coração ela pode representar uma intuição genuína. Pode sim. Ela pode ter muito mais autoridade do que a voz da razão. Certo? Mas no indivíduo que ele é muito passional, que ele é muito emoção, se ele for ouvir a voz do coração dele, ele está lascado. Então tem que aprender a temperar. Da mesma sorte, quem é racional puro, por excelência, né? Pragmático, perfeccionista, esse aí, o desafio, quando ele está em dúvida, costuma ser, ouça a voz do coração. Entenderam, gente? O que eu quis dizer? Eu abri só para explicar que não significa que toda vez que o coração pedir, a gente tem que fazer. Mas você não pode caminhar sem ouvir a voz do coração. Ponto. Sem ouvir a voz do coração, jamais. Você tem que ouvir. Mas você precisa de administrá-lo. O próprio simbolismo de Adão e Eva nos explica isso. Eva foi seduzida pelo convite da serpente. Naquele momento que ela se envolve nesse jogo de sedução, Adão estava dormindo. Quer dizer, a razão adormeceu. E o que vigorou foi só o sentimento. Se o Adão, no símbolo, né, o Adão estivesse acordado, a Eva não teria aquela autoridade toda. Tanto que E o preço foi muito alto. Vocês conhecem essa história, não conhecem? Então, Adão e Eva hoje, para nós, na linha histórica, eles se redimem em dois ícones que são referenciais para nós. Jesus e Maria. Posso complicar a vida de vocês? Eva, ela se sublima em Maria Santíssima. Adão se sublima em Jesus. É só referencial didático, porque daqui a pouco vão dizer que eu estou falando que Jesus é a encarnação de Adão e que Maria é a Eva que ficou santa. Não estou falando nada de individualidades, eu estou falando de símbolos. Então, se a nossa Eva, a Eva que está aqui dentro, ela ainda está se embrenhando no jogo da sedução, o Adão não pode adormecer, o Adão tem que ser descoberto, ele tem que ser acordado. Para que o Adão dê a mão para Eva e a Eva dê a mão para o Adão. Para que os dois possam caminhar lado a lado e eles venham se sublimar no grande futuro. Ficou claro isso aí ou confundiu? Adão e Eva deu uma apertada no processo? Alguma participação? Podemos caminhar? Alguma pergunta? Então vamos lá. Ufa. Então agora nós vamos chegar na questão 145.
lembram que eu estou fazendo o devorteio? Né? Eu estou indo de trás para frente. Pela primeira vez eu estou fazendo isso aqui. Questão 145 do Livro dos Espíritos. Não, Casalberto, então você vai voltar lá para a primeira questão? Não. Nós vamos continuar para frente. Foi só hoje. Questão 145. Como é possível que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre ciência psicológica sem terem chegado à verdade? Como é possível que tantos filósofos antigos e os modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre ciência psicológica sem terem chegado à verdade? Que pergunta é essa, hein? Que pergunta é essa? Ciência psicológica. Ciência psicológica. A ciência da psicologia humana. Por que eles não chegaram na verdade? Resposta. Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita. Eterna. Doutrina espírita. Espera aí. Que história é essa de eterna doutrina espírita? Doutrina espírita chegou em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, não é isso? Esses homens todos foram precursores? Como assim? Continuam os Espíritos respondendo. Prepararam os caminhos. Eram homens e se enganaram, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. Mas seus próprios erros servem para realçar a verdade, ao mostrar os prós e os contras. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos fará compreender. Qual que é o nosso tema? Entre erros há verdades. Bom, eles estão falando aqui que a doutrina espírita é eterna. Então nós vamos subentendendo com o texto que a doutrina que foi codificada por Allan Kardec, na realidade, ela sintetiza tudo que foi dito anteriormente. E dinamizou, aprimorou o que foi dito até então. Olha que interessante. Mas o interessante é o seguinte, que precursores preparam caminhos. O que significa isso? Que o Senhor Jesus, que é o governador espiritual do planeta, ele envia aqueles homens que vão antecipando, eles vão como que preparando o advento de uma grande verdade. Então eu posso deduzir que em cada século, em cada povo, parcela da verdade foi sendo lançada gradativamente. Porque a verdade vai sendo lançada a partir do desenvolvimento intelecto-moral dos homens. Do desenvolvimento intelecto-moral dos homens. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus disse assim, olha que interessante. Ele fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o texto continua, e eu não vou ler tudo para não cansá-los. Mas ele diz assim mais à frente. Ele diz assim no versículo 14. Versículo 16. Não, 14. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu vos farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. No versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Ele não estava partindo? Ele estava falando que ele ia preparar lugar? O discípulo está perguntando: para onde que o senhor vai? Nós não sabemos para onde o senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Ah, eu sou o caminho, verdade e vida. Aí ele está contando toda uma história. Aqui ele está dizendo assim: olha, já que eu estou anunciando que eu vou, fiquem tranquilos, porque eu vou enviar um outro consolador, para que ele fique convosco para sempre. Aí ele diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Habita onde? E estará em vós. Estará em vós, então estará dentro de vós. Concorda? Não vos deixarei órfãos. Aí ele vai continuando a cadência. Aí ele vai dizer o seguinte: que é necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, como é que ele ia enviar um outro consolador? Então vocês não fiquem tranquilos, eu estou indo embora, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro consolador. Aí chega no versículo 26 e ele diz assim: mas aquele consolador, foi o que a Dora colocou no quadro, o Espírito Santo, que na realidade não é Espírito Santo, é Espírito Verdade. A palavra santo foi uma adulteração da essência grega. O Espírito Verdade que o Pai enviará em meu nome. Prestem atenção. Voltem para a Terra. Aqueles que estão viajando no espaço. No espaço do sono, no espaço da viajação na maionese. Voltem para o corpo. Apertem os cintos. O piloto não vai sumir. O piloto vai descer agora. O Espírito Verdade, que o Pai enviará em meu nome. Agora. Respire fundo. Respire fundo. Este, quer dizer, o Espírito Verdade, vos ensinará. Ai, ai, ai. Qual que é a alma dessa reunião? Primeira palavra que alguém disse aqui hoje. Qual que é a alma de uma reunião espírita? Vocês falaram, gente, esqueceram? O estudo. Foi a primeira palavra que baixou aqui. Que diz que espírito baixa, viu? Mas se espírito baixa, o espírito vai para o lado, sobe. Tem espírito para todo tipo, para todo jeito. Mas aqui, o piloto vai descer, o coordenador vai chegar aqui agora, o coordenador espiritual da casa, e ele vai nos ensinar. A palavra é essa, ensinar. E no caso aqui, o texto de Jesus está dizendo assim: ele vos ensinará todas as coisas. Não é, vai ensinar isso ou aquilo, um pouquinho. Não, ele vai ensinar todas as coisas. Agora dá até vontade de sentar, beber uma aguinha geladinha, comer uma broa de fubá. Não, aí é café, né? Hein? Mineiro gosta de broa, quitanda. Por isso que os mineiros estão engordando muito.
Ah, mas só, só do lado do fogão de lenha tem problema de dar uma engordadinha, não tem? Tem não, né, Dor? Pois é, dura isso. Mas depois emagrece, pô. Querendo ou não emagrece. É da lei. Ensinará todas as coisas, viu, Gislene? Agora, essa que é a parte. Ainda mais com um friozinho de Belo Horizonte hoje, todo mundo aconchegado. Estou vendo ali as mulheres bem vestidas, com lencinho. Extraordinário. Vos fará lembrar. É aqui. Cheguei. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A beleza agora chegou. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ponto. Observem bem, Jesus é professor. Jesus é professor. Jesus não é mágico. Jesus é um filósofo de alta competência que se transforma em professor. Porque tem filósofo que filosofa, mas não é professor. Jesus é professor. Ele é a filosofia que é incorporada no dia a dia por atitudes que visam uma metodologia pedagógica de vida. Agora eu falei para a turma da área. Como professor, qual que é a função do professor? Ensinar. Todos os professores que trabalharam na Terra, que trabalham e que hão de trabalhar, eles não ensinam todas as coisas. Porque, por sinal, eles se especializam, né? E diz que especialização é que mata. Mas tá bom, não tem problema, faz parte. Ele tem que se especializar porque o cérebro não dá conta. Agora, o problema é quando se especializa, ele só olha para aquela área que ele conhece. É o médico. Especialista disso. Se falar do outro assunto, vou te fazer uma indicação. Geralmente é amigo dele. Indicação aqui, indicação aqui, indicação aqui. E o indivíduo vai igual bola de ping-pong. Para cá, para lá, para colar. E ninguém fala a mesma língua. Casalberto, você está indo contra o sistema? Não, eu só estou pensando na medicina do futuro. Como eu tenho que refletir sobre a educação do futuro. A educação do futuro, a medicina do futuro, todas as áreas serão integrais. Integrais. A medicina do futuro, o profissional vai fazer um diagnóstico do indivíduo, não apenas naquelas manifestações. Ele vai ver o conjunto, vai inclusive verificar, trabalhando em causas, para entender os efeitos e já pensando no futuro. Jesus é o mestre, por excelência, que não trabalha apenas com a necessidade atual do aprendiz. Ele vê o todo. Ele olha para você, sabe de onde tu veio. Sabe do que fizestes. Sabe das suas tendências atuais. E ele faz prognósticos. Ele planeja. Então ele não trabalha com uma visão que nós temos, imediatista. Pegaram lá? Então ele trabalha conosco com aquele potencial que nós temos, que precisa de ser desenvolvido, no agora, visando o futuro. Mas ele não pode acelerar demais, ele não pode apertar o parafuso, porque ele sabe que isso pode o parafuso espanar, ele pode perder a rosca. Entenderam lá? Então ele diz assim, não se turbe o vosso coração, calma. É necessário que eu vá, eu tenho que ir. Porque se eu não for, não posso enviar o outro Consolador. O outro Consolador, na realidade, são os precursores, que vão descendo das estrelas, reencarnam no mundo e vão trazendo parcelas da verdade. Parcelas da verdade. O texto está dizendo aqui que os homens se enganam, porque muitas vezes tomam as suas próprias ideias por luz. O que significa isso? Que o mundo espiritual não trabalha com as suas próprias ideias, trabalham com a essência da verdade. E nos propõem, nos convocam, nos convidam
para sermos sempre humildes quando estivermos buscando a verdade. Porque a verdade de hoje, ela cede lugar para a verdade do amanhã. Então você discute, por exemplo, com os físicos, existem várias correntes de pensamento na ciência humana. Então, muitas vezes, o indivíduo faz uma afirmativa que, quando ela é especulativa, ou seja, ela não é comprovada, você tem que receber, analisar aquela informação, não como uma verdade absoluta, mas verificar como possibilidade. E tomar muito cuidado quando indivíduos defendem determinadas ideias como pontos definitivos. Porque não é assim que funciona a descoberta da grande verdade espiritual. Casalberto, agora fala de alguma coisa prática para nós. Então tá bom. Vamos trazer para a nossa realidade. Qual que é o nosso grande objetivo hoje, reencarnados? Aqui no Brasil, nesse momento, frequentando a casa de Kardec, assistindo a reunião do Estudo do Livro dos Espíritos. Qual que é o seu grande objetivo na vida? Fala mais alto, eu não ouvi. Progresso. Então tá bom. A Gislene me instiga. Progresso. Aí ela me cutucou. Para ter progresso, o que a gente tem que fazer para que o progresso estabeleça? Hã? Ordem. Ela pegou a ideia. Ela pegou a ideia. Eu falei que ela me instigou, ficava falando progresso, eu lembrei da bandeira. Tem que ter ordem. Mas é uma questão de cadência, de organização. Para ter progresso, a ideia da ordem, a ordem, ela envolve o quê? Descoberta, interesse, trabalho, esforço, investimento, disciplina, perseverança. Tudo isso vai redundar no progresso. Agora, eu vou contar para vocês que é uma revelação de Chico Xavier para Arnaldo Rocha, que a bandeira do Brasil, eu costumo soltar essa aí, porque quem sabe no futuro pega. Eu só estou repetindo como papagaio, do jeito que veio. Que quando foi desenhada a bandeira do Brasil, o dístico da bandeira seria amor, ordem e progresso. Os militares da época tiraram a palavra amor porque era coisa de mulher. Olha, para vocês verem que coisa importante o que eu estou dizendo aqui. Essa revelação que o Chico Xavier trouxe para a gente. Que veio do mundo espiritual com autorização de Emmanuel. Porque quando você fala ordem e progresso, é seco. É seco. Não dá uma ideia assim de impositiva, uma questão assim técnica, vamos dizer assim. Falta alguma coisa nela. Foi o que foi tirado. Mas a gente sabe que a primeira revelação é justiça com Moisés. Depois é que vem o amor com Jesus. E depois que vem a doutrina espírita com a manifestação do Espírito de verdade, que vai esclarecer. Então, quando se esclarece, você vai compreendendo a importância de cada ponto da história, de cada registro, de cada acontecimento, que vai caracterizando uma cadência de evolução, de descoberta, de aprendizado. Então, quando, por exemplo, eu tenho em casa um livro que foi escrito por Marcus Aurelius, o imperador filósofo romano. Ele tem cada movimento filosófico extraordinário. Você lê, você viaja na filosofia. Mas você verifica que existem falhas. Existem assuntos que não foram bem desenvolvidos. Isso é em qualquer setor, quando você busca um autor, um filósofo, os chamados pais de alguma coisa, os fundadores de escolas, todos eles são precursores, são espíritos que vêm à Terra para ir
revelando a verdade, apresentando para os homens as descobertas, para que gradativamente nós descubramos e vibramos nas faixas do amor, porque sem amor não tem ordem, sem amor não tem progresso. Deu lá? Então, primeiro, no mundo primitivo, nós estamos precisando de descobrir a importância da ordem. Vamos trazer para o Brasil atual? Eu prometi que eu não ia falar disso. Mas não tem jeito, nós temos que falar da nossa realidade. O que a sociedade está descobrindo? Principalmente com a chegada desses jovens espíritos que estão trazendo uma lucidez comportamental muito importante para a gente. Porque essa turma que está reencarnando aqui não precisa de muita filosofia, não. Eles já estão pegando as coisas assim, olha. Você está vendo aí muitas vezes menino de 5, 6 anos falando para o avô, uai, vovô, isso está errado. E falando com autoridade. De onde que ele tirou isso? Lucidez, maturidade espiritual que eles estão trazendo. Nós vivemos um tempo em que a disciplina, olha que interessante que eu vou dizer, a ordem que foi instituída, né, dentro dos primeiros movimentos da República, do nosso país, definiu que nós precisamos da força para organizar. Então, nós trabalhamos durante muito tempo impondo a força para disciplinar, certo? E funcionou muito bem, até chegou num período em que a panela de pressão explodiu. Foi quando veio aquele processo todo que a gente conhece, né, do regime militar, pós-regime militar, uma série de coisas. A panela explodiu. Só que a panela... Vocês já viram panela de pressão? Vocês já viram a panela de pressão quando tem aquele acidente que ela joga coisa para todo lado? Feijão, Jesus, haja bago. Daqui a pouco você está achando bago até lá em cima da laje, tem bago de feijão. Jesus, cuidado, viu, gente? É perigoso, para matar. Pode matar, ela está morrendo de rir. Olha, a panela de pressão espalha confusão para todo lado. Então, agora, qual é o grito da nossa população? O que está claro para nós? Que o Brasil, o nosso país, chegou numa situação que ele está ingovernável. A nossa casa está bagunçada. O Brasil chegou numa condição, em suas lideranças, que, vamos chamar assim, que o poder, a casa, ela teve uma panela de pressão que jogou feijão para todo lado. E qual que é o trabalho agora? É limpar o que realmente criou a dificuldade. Então vamos trazer em termos práticos. Todos nós estamos percebendo que o nosso país, a nossa casa, precisa de ser governada. E para ser governada, nós precisamos, portanto, de disciplina. Nós precisamos de ordem. Porque sem ordem, o progresso ele se estanca. Tudo há uma sangria deliberada em todos os setores. Não é verdade? Da educação, da saúde, não é? Falta de investimentos na área da educação, etc, 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 etc. Ok. Então, como é que nós vamos fazer? Aí os afoites fazem, então, traz os militares de novo para colocar a imposição. E o que a gente verifica é o seguinte, que seria uma medida tão absurda quanto os próprios acontecimentos que configuraram aquele período. Mas, por um outro lado, é necessário que haja uma organização e, no meio dessa confusão, você precisa realmente de algumas disciplinas. Você não precisa de ir no extremo, mas você não pode abrir mão das ferramentas. Das ferramentas que vão definir a organização. Isso é uma coisa simples. Se você tem um problema na sua família econômico, você tem que
trabalhar de sorte para organizar a economia, porque senão você vai à derrocada. Daqui a pouco a sua dívida só vai aumentando, aumentando, aumentando. Se você não cortar gastos, se você não definir determinadas mudanças de comportamento para que as coisas possam se reorganizarem. Mas e aí? O que tem a ver com o que você está querendo dizer sobre a questão da disciplina? No momento atual, nós vamos perceber que esta disciplina ela está sendo um clamor popular, e nós vamos perceber, à medida em que os fatos continuarem a se desenvolver, a se desenrolar, que essa disciplina ela vai ter que começar nas nossas próprias bases. Porque não adianta você querer que as coisas se organizem lá fora se você não contribui na organização a partir do seu âmbito de ação. Não sei se nós somos felizes ou infelizes na abordagem. Mas o que vale, então, para a gente entender é o seguinte, que as revelações, elas vão descendo, como estrelas a irradiar para nós, quanto aos horizontes que vão se abrindo, e cada indivíduo, como todas as coletividades, à medida em que vão assimilando a necessidade íntima e coletiva, vamos nos movimentando para mudar essa situação. Ou seja, nós vamos chegar na seguinte condição: eu não posso esperar que o poder público resolva uma coisa que é de competência nossa. Eu não vou esperar que hajam superstar, que hajam salvadores da pátria para resolver uma coisa que tem que ser trabalhada na minha intimidade. Porque, diga-se de passagem, o que está acontecendo lá fora está refletindo as nossas próprias necessidades individuais e coletivas. Então, vamos pensar o seguinte: não existe verdade plena, soberana, a não ser a que nos é revelada, que nos é autorizada pelo alto, através de Jesus. Então, Jesus está convidando todos nós a evoluirmos. Cada um, na sua posição, estamos recebendo, portanto, influências, estímulos, para que a gente resolva questões que são importantes para o nosso desenvolvimento. Observe o que está acontecendo dentro da sua casa, na sua família. O seu relacionamento com o marido, com mulher, com filho, com sogra, com tio, com vizinho, com parente. Esta é a sua missão. Porque essa missão sua, ela está dizendo para você quem você é. Quais são as suas necessidades. Então, eu estava lendo um texto hoje muito emotivo, um texto extraordinário que foi escrito pela nossa alma querida Chico Xavier, que me levou às lágrimas. Ele dizendo com a maior humildade, ele estava com um problema de uma infecção na boca que não cicatrizava, aftas, causando dores atrozes, meses e meses com aquele problema na boca. E o Chico dizendo, de uma bem-humorado, dizendo, como dói, como isso me causa constrangimento. Mas eu tenho usado os remédios que os médicos me oferecem. Mas o que me resta também é entregar essas dores na mão de Jesus. Porque se eu estou tendo essas dificuldades, essas dores na minha boca, fica claro para mim que eu usei da minha boca para falar mal de alguém, para levar alguém a comportamentos estranhos. Então o Senhor me endereça essa dor para que eu aprenda a usar a minha boca para bendizer, para falar estimulando, para falar trazendo esperança, para falar adocicando, amenizando, deixar de criticar, deixar de exigir. Não, eu tenho que usar da minha boca para falar de poesia, para falar de amor. Aí ele diz assim, bem-aventurados as professoras que falam
da luz, porque as professoras são sacerdotes de Jesus. Estou olhando para você, eu lembrei do resto do texto, porque nós temos uma sacerdote aqui. Ela é sacerdote no ensino público. 400 alunos, não é isso? Jesus, 400 estrelas irradiando luz para a vitória espiritual da nossa companheira professora. Pegaram? Entenderam o que nós estamos querendo falar? Então, a verdade, ela vai chegando para a gente de uma forma gradativa. E a beleza do texto, falei para você que eu ia acabar ficando com esse texto, Dora. A beleza desse texto é porque ele é consolador. Antes de Jesus falar que o Espírito, verdade, iria falar de todas as coisas, ensinar todas as coisas, ele está dizendo assim, fiquem tranquilos. Eu tenho que partir, eu tenho que ir embora, para que vocês possam ter a oportunidade de colocar em prática o que eu estou ensinando. Porque enquanto o mestre estava com os discípulos, eles tinham uma conduta, concorda? Depois que o mestre foi embora, eles tinham que aprender a se virar. Não é assim que aconteceu com vocês na sua vida? Aconteceu comigo e acontece sempre. Enquanto você tem o papai te dando mamadeira na boquinha, mamãe levando toalhinha na porta do banheiro. E olha que ele está com 72, vai fazer 73, e a mamãe está lá atendendo. Mamãe, acabou o sabonete. Mamãe, a escova de dente minha quebrou. Ele está com 72 anos e mamãe está lá. Hoje, graças a Deus, a tecnologia, né? A cadeira de roda dela é elétrica. Aí ela vai na cadeira de roda, chega lá, toma, meu filhinho. Jesus, esta mãe é representante de Maria Santíssima. E olha que se Maria Santíssima manteve ela ali naquela posição de levar a toalha, quem que está ganhando com isso? Ela. Mas ela está a caminho do paraíso. Vai fazer parte da constelação de Sírios. E quem vai ficar sem ninguém para levar nada no banheiro? É ele que criou dependência. É ele que ficou naquela situação de terceirizar o que era de competência dele. Ele não se aventurou a lavar copos, a limpar o banheiro, a contribuir com a organização da casa. Quem que vai ficar na mão agora? Na realidade, não vai. Ele vai ficar na mão de calango, como fala no interior. Vai ficar na mão de calango. Mas agora ele faz luz. Porque agora ele vai entender que se ele não fizer, ele não cresce. O que eu estou dizendo? Nós temos todos os elementos à nossa porta que são representantes dos céus, que nos ensinam as lições que não podemos prescindir. As lições da humildade. Você não evolui se você não se relacionar, se você não olhar, se você não conversar, se você não ouvir, se você não carregar nas costas, se não emprestar, agora você mexeu no bolso. Mas eu empresto, ele não paga. Pois é, e o Evangelho está dizendo. Não furtai-vos da oportunidade. Mas cuidado. Fala, Sônia. O Júlio está perguntando, Carlos Alberto, onde que ele encontra esse texto do Chico que você citou? Que ele faça orações para que a gente consiga levar a público, na hora certa. A gente agradece o interesse, mas tudo tem a horinha certinha de chegar. Gente, é interessante então a gente refletir sobre o papel da doutrina espírita, portanto, nesse momento, como consolador prometido, que veio ensinar todas as coisas. E a beleza do texto é, e fazer lembrar, palavras de Jesus, fazer-vos lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Qual que é o papel do Espiritismo? Se o Cristo, afirmativo de Allan Kardec, item 28, do caráter da revelação espírita, está no livro Gênese. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa,
é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo, e sem os quais não o compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não no ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germen, faltando-lhe só a chave para se aprender o sentido das palavras. O nosso patrono espiritual, Allan Kardec, está dizendo que só faltava a chave para entender o sentido das palavras. Lembram que nós começamos o estudo falando sobre a palavra alma? Nós estamos há várias semanas falando sobre a alma. Então, há várias semanas nós estamos buscando chaves. E essas chaves estão abrindo para nós o entendimento. O assunto é muito amplo. Você não esgota. É impossível. O Chico dizia assim, terminava a reunião com o Chico terminava lá para as 2h, né? Aí depois terminava, a pessoa ia tomar café lá na casa dos irmãos do Chico. E chegava lá, era papo, dava 5, 6 horas da manhã, e o povo conversando. Aí tinha hora, o pessoal ficava impressionado com a energia do Chico, né? Mas ele via que tinha muitos que estavam até cochilando, igual alguns que vêm para a reunião espírita, que dormem o tempo todo, né? E fala que fica extremamente confortável no centro espírita, que acha interessante, porque não dorme no cinema, não dorme em casa, mas no centro espírita, meu Deus, tem um colchão espiritual lá, que é um negócio magnífico. É o colchão magnífico dos obsessores que hipnotiza o indivíduo. Ele já vira a esquina, já está com sono. O obsessor para ele para dormir, porque aí ele não vai ter chave nenhuma. Aí sai por aí batendo a cara na porta, na porta da porta, né? Mas aí o Chico dizia, gente, vamos embora, porque se falar do espírito, o papo é eterno, não acaba. Não acaba. A gente nunca vai esgotar. Porque sempre teremos condições de entrar mais um pouquinho. Então, o papel do Espiritismo no esclarecimento é nos libertar de interpretações que são fechadas. Vocês sabem que até no meio espírita, nós, por exemplo, aqui na FIEC, somos contestados. Porque nós estudamos, por exemplo, o livro Apocalipse. Porque nós citamos aqui textos do Antigo Testamento, isso é um absurdo. Nós temos que estudar, alguns espíritas dizem, nós temos que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, já é suficiente. E o interessante é que Allan Kardec diz assim, nesse século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos e as Escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo, sem correr o risco de ser fulminado. As ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesmo. Por fim, o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das palavras de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. Aí Kardec, no Livro dos Médiuns, afirma: estude as Escrituras, penetre em território adentro, porque hoje a humanidade tem a chave para que a gente possa entender o que Jesus diz para nós em símbolos, de uma forma figurada, num período em que ele escolheu espíritos de alta envergadura para reencarnar ao lado dele. Agora é interessante a gente observar que aqueles que estavam do lado deles não eram espíritos perfeitos, longe disso. Eram seres humanos,
Porque os espíritos que estão próximos de Jesus em evolução, eles não vieram com Jesus. Eles continuam sustentando o nosso orbe na orientação devida. Os apóstolos, que a gente acha que deve ser os mais próximos de Jesus, são espíritos mais evoluídos do que grande parte da humanidade. Mas são falíveis. Tanto que eram passionais, tanto que tinham medo, tanto que traíram, abandonaram Jesus. Não foi o caso? Vocês estão se recordando? Todos tinham suas fragilidades. E no ato extremo de Jesus, quando ele realmente está partindo para o mundo espiritual, ele olha para sua mãe, olha para João e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Isso tem uma expressão, um símbolo extraordinário, a definir que nós precisamos de compreender o que está à nossa frente, o que nós precisamos de realizar. Ele estava indo embora. Ficou ali aqueles que estavam despedindo dele, que precisavam de continuar seguindo as pegadas dele. Porque é assim que a gente vai provar se nós queremos realmente seguir Jesus. Não é falando apenas, discursando, lendo livro, vindo à reunião de vez em quando. Eu falo para os médios que trabalham aqui, não é isso, Nir? Médico que frequenta a reunião com intercâmbio com os espíritos. Aí vem aqui uma vez na semana. Eu vou dizer, você está satisfeito? Você se dá por satisfeito por fazer psiquismo uma vez por semana? Fica esperto que você está a caminho do precipício. Porque o médium que não estuda, olha o que eu vou dizer, o médium que não se envolve de verdade com a causa, ele está na superficialidade e está sujeito às influências. E quanto mais ostensivo é o médium, mais sujeito ele está da queda. Porque ele não sabe discernir. Ele acha que ele tem autonomia. Aí hoje ele está numa sintonia com o espírito tal, amanhã está com o espírito tal, vira uma confusão e ele não tem disciplina. Ele não faz parte de grupos sérios. Ele não está sujeito a uma coordenação. Médium melindrado. Porque, diga-se de passagem, falar no assunto mediunidade, você já pode colocar a palavra melindre, porque ela faz parte. Porque no início... Eu falei segunda-feira aqui, não foi? No início todo mundo é bonzinho, não é, Eduardo? No início o povo bajula que é uma beleza. O coordenador, meu Deus. Daqui a pouco o coordenador não tem mais préstimos. Porque ele já se sustentou. Ele já se inseriu. Ele já é dono da verdade. Pobre coitado. Jesus está dizendo para nós que nós precisamos de trabalhar numa linha de profunda dose de humildade, de resignação, de silêncio, de cuidado, de sensibilidade. Porque a vida está passando. Você está diante de desafios que parecem, em determinados momentos, insolúveis. Impossíveis de resolver, não é assim? Em determinado momento não temos esse sentimento de uma falência moral, de uma dificuldade comportamental. A vida está aí e está dizendo, não desista. Aproveite a oportunidade, como se ela não existisse amanhã. É agora que ela está na sua frente. É agora que o indivíduo está precisando do passe. Você vai deixar para amanhã? O indivíduo está te telefonando desesperado. Mãe! Não posso, estou vendo a novela. Não tem umas coisas assim? O relacionamento está indo embora. Ninguém toma providência. Uma hora ele desperta. Amigo, o Espiritismo vem para revelar, para tirar o véu, para a gente entender o mecanismo das Escrituras como, vamos dizer assim, uma senda extraordinária a ser percorrida
mas precisa de ter entendimento. Então estuda. Não abra mão do livro. O maior amigo do homem é um livro. Não é o cachorro, não. E tem gente que brinca de viver. E as coisas estão passando. E o cachorro vai continuar, quem sabe, até te ajudar na sensibilidade. Mas você vai ficar, talvez, se alimentando como eles. Enquanto poderíamos estar alimentando com um alimento para a eternidade. O Espiritismo no dia a dia. Emmanuel, no livro Justiça Divina, vai coroar a nossa noite, dizendo assim: indagavas quanto ao grande porvir. A doutrina espírita sossegou-te as ânsias, explicando que te encontras provisoriamente no mundo, a serviço do próprio burilamento, para a imortalidade vitoriosa. Perguntava sobre os amargos desajustes entre corpo e alma, quando a enfermidade ou a mutilação aparece. A doutrina espírita serenou-te a aflitiva contenda íntima, explicando que a individualidade eterna se utiliza temporariamente de um corpo imperfeito, como alguém que se vale de um instrumento determinado para determinada tarefa de corrigenda a si mesmo. Inquirias com respeito à finalidade dos problemas domésticos. A doutrina espírita harmonizou-te o pensamento, explicando que o lar é um instituto de regeneração e de amor, onde retomas a convivência dos amigos e desafetos das existências passadas, para a construção do futuro melhor. Interrogas em torno dos entes amados, além do túmulo. A doutrina espírita dissipou-te as dúvidas, explicando que o sepulcro não é o fim, tanto quanto o berço não é o princípio, e que toda criatura, ao desenfaixar-se dos laços físicos, prossegue na marcha de aprimoramento e ascensão, do ponto evolutivo em que se achava na Terra. Interpelavas o campo religioso acerca da justiça divina. A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios e que, em qualquer instância do universo, a alma recebe, inelutavelmente, da vida, o bem ou o mal que dá de si própria. Torturavas a mente, qual se devesses respirar em cárceres de mistério, toda vez que cogitavas das questões transcendentes da fé. A doutrina espírita acalmou-te, explicando que ninguém pode violentar os outros em matéria de crença, e acentuando, porém, que toda fé, para nutrir-se de luz, deve ser raciocinada em bases de lógica, porquanto, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos próprios destinos. Conclui Emmanuel. É necessário valorizar a doutrina que generosamente nos valoriza. Sustentar-lhe a integridade e a pureza perante Jesus, que a chancela. É procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união. A doutrina espírita é o Consolador prometido. A doutrina espírita tem o papel de nos esclarecer. A doutrina espírita lucifica o nosso caminho e nos coloca em condições de transformar o fardo pesado
numa tarefa desafiadora. A doutrina espírita nos mostra que sem a disciplina pessoal não atingimos os objetivos que aguardam a grande vitória. A doutrina espírita nos mostra a importância da fé como um mecanismo que respalda a nossa busca interior, a nossa iluminação imprescindível para que nós nos intercambiemos com as faixas superiores. A doutrina espírita revela a presença daqueles que amamos e que nos precederam na grande transição. A doutrina espírita nos oferece, portanto, a mediunidade para que nós possamos conversar com aqueles que partiram. E eles a nos inspirar, a nos aconselhar na melhor medida a ser aplicada nos grandes testemunhos da senda redentora. A doutrina espírita é a alma das religiões. A doutrina espírita será uma verdade inconteste entre todos os povos, quando cada indivíduo ascender no templo sagrado da verdade. Isso demanda tempo. Isso exige esforço, paciência, dentro da própria ordem divina. A cada um de nós, encarnados ou desencarnados, que fomos envolvidos, agraciados pela manifestação dessa verdade, lucificada pelas mãos abençoadas de Allan Kardec, devemos render um preito de gratidão a ela e nos esmerar humanitariamente para facilitar um pouco a senda pedregosa que milhões e milhões de corações percorrem nesse vale de sombra e dores. Jesus, o nosso Mestre e Senhor, Ele vem à Terra em todos os instantes em que uma alma esteja onde for, fazendo o que estiver fazendo, clama pela sua misericórdia. Foi Ele em quem disse: não vos deixarei órfãos, não se turbe o vosso coração. Jesus, nesse momento, vem até nós, nos conclamando para que nós possamos ir até Ele. E bem-aventurado aquele que atende o convite e se aproxima de Jesus, enxugando lágrimas, amenizando o frio, dirimindo a fome, fortalecendo os caídos, preenchendo os espaços vazios pela sua capacidade de amar, de se dar, de se fazer presente, como grande presente de Deus, que felicita, que consola, que estimula aquelas almas que por opção, por escolhas, por equívocos, amargam o preço da desventura diante do exponencial da verdade, que visita cada um segundo as suas próprias obras. Meus amigos, dignifiquemos a santa doutrina espírita, preservando-a não só contra os ataques que vêm de fora, mas principalmente com as trevas que insistem em desestabilizar os projetos benditos instaurados pelos lúcidos ceareiros que representam Jesus. Obremos em nome do bem, amando-nos uns aos outros, favorecendo para que a grande família espírita seja, antes de tudo, a família cristã, a família universal, abraçando-nos neste momento a todos os benfeitores que tutelam
a casa de Allan Kardec. Nos despedimos agradecendo a todos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Muita paz para todos. Que assim seja.